aqui com mais um vídeo para trazer para vocês um tema muito interessante, que é sobre o casamento. Sabe o que a gente vai abordar hoje? 5 coisas que ninguém te conta quando você casa. Você já pensou sobre isso? É o seguinte... Quer mamar, velho. Quando você casa... Dá peito pra você. Uma das coisas que a gente não sabe quando a gente casa e a gente descobre, né, nesse primeiro ano de casamento, é que a gente não conhece a pessoa que a gente casou. E eu pude viver essa experiência muito no nosso casamento, porque eu percebi que o Bizuco fazia coisas que eu nunca tinha visto ele fazer, que ele pensava e que ele tinha hábitos que eu nunca tinha visto. E isso às vezes pode causar um estranhamento no começo do casamento e pode gerar até uma crise. Então assim, para você que quer se casar ou que se casou há pouco tempo, se prepare, porque você vai descobrir uma pessoa totalmente nova e isso é que é o bonito do casamento. É assim, esse novo não quer dizer que seja uma coisa ruim só, mas também pode ser uma coisa boa, pode ser uma qualidade que você nunca tinha visto nele, Exatamente. né? É porque no dia a dia do namoro, quando a gente ainda está se relacionando antes do casamento, tem coisas que a gente às vezes até foi em algum lugar, dormiu junto, mas não vê o hábito do dia a dia, o jeito que acorda todos os dias, o jeito que acorda para ir trabalhar, o jeito que a pessoa é, se ela dá bom dia realmente no dia a dia, se ela chega muito cansada em casa, o que ela fala, o que ela não fala, se ela chega alegre, o que ela fala, o que ela não fala, a maneira de se tratar, até porque não se conhece, né? A pessoa não se conhece casada, então talvez casando ela tenha outras atitudes, ou até mesmo com filhos ela tenha outras atitudes. Como será que eu serei pai? Quem ainda não casou e quem ainda não tem um filho não sabe como será ser pai. Ainda mais a sua esposa que casou com você, também não vai saber como você vai ser um pai. Então esse tema assim é bem legal. Tem coisas que são chatas, que tem que ser conversado, mas tem coisas muito boas e muito legais. Você não está mais solteiro. É óbvio. Será que é óbvio? Será? Não é muito óbvio não. Nem o marido, nem, pelo menos comigo e com a Dayana, nenhum dos dois sabia que era tão óbvio assim. A gente tem uma vida inteira, eu casei com 28 anos, eu tive 28 anos solteiro. Então você nem sabe como você vai ser como casado. Então necessariamente você vai viver nos primeiros meses pensando com a cabeça no meu caso, dos 28 anos atrás, que era a cabeça de solteiro. Você quer ter as mesmas atitudes. O homem ele tem um defeito que quase todas as mulheres veem, que ele foi criado pela mãe, pelo pai, então às vezes ele não era tão independente, às vezes a mãe lavava, a mãe passava, ele só chegava em casa, tirava uma roupa, talvez ajudava com alguma coisinha ali de casa, mas nada muito sério. De repente a mulher é o contrário, né? Ela sempre ajudou muito em casa, nas coisas afazeres da casa. Aí de repente ela vê o homem junto com ela, o homem vai continuar com as mesmas atitudes de solteiro, ele vai chegar, vai trocar uma roupinha, malemar, fazer alguma coisinha em casa, deitar no sofá, assistir uma televisão, jogar um videogame, ou sei lá... jogar videogame não. fazer alguma coisa que ele fazia quando solteiro, quando chegava na casa da mãe e do pai. Então, é bem normal assim, isso vai acontecer, isso demorou até um certo tempo, né, pra gente se adaptar com isso. Eu acho que nem foi no primeiro ano, não, a gente foi se adaptando ao longo dos anos, né? Isso. E o que a gente vê muito hoje acontecendo? Por que a gente quis abordar esse tema? Que às vezes ninguém te fala isso e realmente você não pensa. Porque muitos casais continuam tendo a mesma vida, a mesma coisa e acham que isso é certo. Né? O marido tem aquele futebol naquele dia e ele não abre mão de jeito nenhum. E a esposa saía com as amigas aquele dia e não abre mão de jeito nenhum. Isso muitas vezes causa crise no casamento, né? Porque eles continuam casados, querendo viver a mesma vida de solteiro. E o casamento muda, né? O casamento precisa de uma mudança, precisa de uma readaptação, para que isso não seja um motivo de crise, um momento de briga nesse primeiro ano. Próximo A Ana tema. apagou tudo. Não, tá aí. Não tá. Apagou tudo o roteirinho. Sei lá, de alguma forma ela selecionou tudo e foi... A terceira coisa que ninguém te fala, né, assim que você se casa,
que às vezes você não pensa que vai acontecer, é que você vai começar a se irritar bastante com o seu parceiro. Por quê? Ele vai fazer coisas que você não vai gostar. Porque ele tem hábitos que não são seus hábitos. Quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente carrega todos os hábitos. Então, tudo que a gente faz, a gente aprendeu com os pais. O jeito de deixar as coisas organizadas, se eu coloco ou não a louça na pia, enfim, coisas do dia a dia. E a pessoa que você casou, ele não tem os mesmos hábitos que você. E com o tempo você vai começar a se irritar com isso. Ele, por exemplo, se ele tem o hábito de deixar a toalha molhada em cima da cama, que foi uma coisa que na casa dele era normal, para você pode ser que é um hábito terrível. E aí você vai começar a se irritar. E aí é um momento muito importante para que os dois juntos, ao invés de brigarem, comecem a conversar e a se entender. Ó, na nossa casa não vai ser assim, eu não gostaria que fosse assim. E aí juntos vocês vão construindo a rotina de vocês, o dia a dia de vocês. Isso é muito importante. Às vezes assim, o hábito, por exemplo, eu lembro de mim da Dayana, o meu hábito era normal, jogar videogame todos os dias. Exatamente. Então, pra ela nem gostava de videogame, ela nunca jogou assim, esporádico, ela não gostava, não era um hábito dela. Então assim, foi um pouco mais difícil a adaptação. Poxa, ele chega em casa, tem pouco tempo pra ficar comigo e trabalha o dia inteiro. Aí ele chega em casa de noite e ele fica 2 horas no videogame. E pra mim era assim, poxa, eu trabalho de... Era muito mais 3 horas no videogame, 4 horas. E pra mim era assim, era o oposto, era tipo assim, era um hábito. Então era, poxa vida, eu trabalho o dia inteiro, tô cansado pra caramba. Será que eu não posso pelo menos jogar um pouquinho de videogame? Aí lógico que se alongava e virava esse tanto de tempo, mas assim, era o meu pensamento. Então isso é normal. Também tem as coisas boas, por exemplo. Eu gostava muito de filme e ela não assistia muito filme. Não tinha o hábito. Não tinha um hábito. Então foi um hábito que mudou muito com o tempo, porque ela começou a gostar de filmes. A gente assistiu filmes juntos, fazia maratonas de assistir filmes, Senhor dos Anéis, tudo no final de semana, aquela coisa. Então foi muito bom também, ela gostou. Hoje ela assiste filme bastante comigo, né? Hoje não, né? Por causa das crianças a gente acaba assistindo mais desenho que filme. E a quarta coisa a gente até entrou um pouquinho no assunto, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, realmente. Aí você vai ter que pesar na balança. Eu quero ter uma família, eu casei com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu escolhi, entre todas as mulheres do mundo, no meu caso, no caso das mulheres, né? Ou sei lá, eu poderia escolher todas as pessoas do mundo e eu escolhi ela. Então se eu a amo, se eu escolhi para viver do lado dela, o que mais vale a pena? O meu hábito de jogar videogame por alguns momentos, por algumas horas, ou o nosso relacionamento? Ou a toalha jogada na cama, ou o nosso relacionamento? E aí você vai ponderando e você vai ter que abrir mão. Aí é a hora de você abrir mão. Peraí, eu prefiro muito mais ter um relacionamento, ter uma família, ter uma esposa que eu escolhi, que eu amo e que eu quero para a minha vida. Eu quero ficar com ela, portanto eu vou abrir mão de muita coisa. Isso assim, você vai abrir mão de muita coisa. Quem já é casado sabe do que a gente está falando, que teve que abrir mão de muita coisa. Coisa particular, coisa pessoal, coisa íntima, que às vezes era uma coisa muito íntima, um desejo íntimo, que sempre quis quando casasse, de repente não vai ter. Acontece muito com o homem e com a mulher, o homem em relação à parte mais sexual e a mulher principalmente na parte mais afetiva. Às vezes ela quer um afeto do homem, e que às vezes o homem não está acostumado, ela vai ter que abrir mão, talvez ter menos afeto um pouquinho, e saber o outro lado, e o homem também, pro lado sexual, também tem que abrir um pouquinho mais mão, que ele, às vezes ele casa, né, a gente casa sonhando que a pessoa vai ser um formato ideal, que a gente moldou, e na verdade são 2 pessoas diferentes, são muito parecidas, que às vezes é o nosso caso, muitas coisas nós somos muito parecidos, mas também tem muita coisa muito diferente. Exatamente. E assim, muitas vezes isso pode causar angústia, porque você fala, nossa, eu vou ter que abrir mão, e aí vem aquele nosso lado egoísta, né? Vou deixar de ser quem eu sou, vou deixar de fazer as minhas coisas, mas não é bem por aí. A gente abre mão, só que a gente pensa que a gente está construindo uma vida nova. Você pode abrir mão de muitas coisas, mas ganhar muitas coisas também. E na verdade, assim, às vezes você abre mão de alguma coisa e você acha que era muito importante para você. Isso. E com o tempo você vai percebendo que nem era tão importante assim, que tem coisas muito mais importantes na vida. Isso, e a vida 2, ela serve para o nosso crescimento também. Eu vou deixar mesmo de ser aquela pessoa que eu era quando eu era solteira. Vou ganhar novas características, vou me tornar uma nova pessoa. É a escolha. Né? E todas as escolhas no casamento, quando é pro bem do casal,
elas trazem a felicidade. E já ligando ao próximo tema, A quinta coisa. a quinta e última coisa, isso foi uma coisa que pra mim foi muito importante quando eu aprendi. Eu aprendi no curso de noivos, quando a gente foi se casar, que a gente casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E até o nosso amigo Padre Kleber que nos casou, né? Ele também fala sempre isso nos casamentos que ele faz, né? A gente não casa para fazer feliz, nos fazer feliz. Eu acho que até essa colocação, para não gerar um pouco assim de polêmica, ela quer dizer assim, a gente não casa para a gente ser feliz no sentido egoísta da Isso. felicidade, só o eu. Mas a gente casa para fazer o outro feliz, quer dizer o seguinte, eu fazendo o outro feliz, eu também serei feliz. E é meio que uma matemática meio estranha, mas não sou às vezes muito bem, mas é o que acontece. Se eu casei para fazer a Dayana feliz, é meio que natural. Se eu fizer ela feliz, eu vou ter a minha felicidade, porque vai ser bom para mim ver ela feliz. Se eu a amo tanto e ver ela feliz, eu também vou ser feliz, né? Uhum. E a gente deixa o nosso lado egoísta de lado, como eu falo sempre, nem com casamento, você tá vivendo a dois. Então, a partir do momento que eu vejo a felicidade no outro, eu tenho a minha felicidade e eu tenho paz dentro da minha família, dentro do meu lar. Eu tenho felicidade. E o que é fazer o outro feliz? Se você sabe que tal coisa que você faz irrita outra pessoa, por que insistir? Eu costumo falar sempre que o casamento não é um jogo, não é um cabo de guerra, é uma comunhão. Você vive com outra pessoa. Se eu sei que a outra pessoa não goste que eu faça tal coisa, ou se eu sei que se eu fizer algo ele vai gostar muito, por que não fazer? Por que não abrir mão? Então, assim, esse tema, ele meio que resume tudo que a gente falou, né? Se eu caso pensando que eu quero fazer o outro feliz, eu vou ser feliz, a gente vai ter harmonia no nosso lar, na nossa família, e o casamento tem tudo pra dar certo. Tem? Mais um vídeo! Esse ficou um pouco longo. E o nosso tchau pro pessoal? Tchau, pessoal! Então, acabou? Chega por hoje? Chega. Acho que ficou bom, ficou grande, mas ficou bom, né?